Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Videoteca Ciência Florestal, Conexão com a Sociedade. Hoje a gente vai entrar de cabeça num verdadeiro mistério da natureza. É uma daquelas histórias incríveis sobre sobrevivência extrema, gigantes do reino animal e uma teia de interações super complexa que moldam um dos ecossistemas mais fascinantes da Terra. Bora lá acompanhar essa investigação com a gente? Então pensa na imensidão das savanas africanas. Olhando para lá, surge uma pergunta que parece até roteiro de cinema. Quem é que realmente manda nessa paisagem? A primeira coisa que vem à cabeça são os grandes felinos, né? Ou talvez aquelas manadas gigantescas migrando. Mas acredite se quiser, os verdadeiros donos do pedaço estão enraizados no solo. É isso mesmo. A gente vai bancar o detetive ecológico agora para descobrir quem são os governantes ocultos de todo esse território. E bom, toda boa investigação precisa daquele detetive de primeira. Para nos guiar nessa história, a gente vai mergulhar direto no trabalho sensacional do pesquisador Sérgio Alfredo Bila. E olha que bacana, essa nossa análise é inteirinha baseada na dissertação de mestrado dele, que foi desenvolvida lá no programa de pós-graduação em Engenharia Florestal da UFLA, a Universidade Federal de Lavras. Ou seja, é a nossa ciência brasileira de ponta, desvendando os segredos lá do continente africano. Parte 1. O mistério das savanas. Afinal, o que faz uma paisagem tão vasta ter padrões tão específicos, hein? Para desvendar isso, a gente precisa primeiro entender um conceito chamado de dominância ecológica. Imagina uma metrópole gigante. Milhões de pessoas vivem lá, certo? Mas aí você descobre que umas 2 ou 3 famílias superpoderosas são donas de quase todos os prédios e terrenos da cidade inteira. Pois é, na savana acontece a mesmíssima coisa, só que com as árvores. Uma minoria minúscula de espécies dita absolutamente todas as regras. Elas concentram a maior parte da biomassa, controlam o espaço e até os recursos de todas as outras plantas que tentam crescer por perto. Parte 2, o segredo da dominância. Mas vem cá, como é que essas famílias poderosas chegam lá no topo? Quais são as regras desse jogo? Acontece que a natureza funciona como um filtro implacável. Não é qualquer arvorezinha que consegue dominar, não. As regras são pesadas. Tem o clima super severo, aquela chuva que só aparece em épocas muito específicas, a qualidade do solo que esconde a água, isso sem contar a frequência arrasadora dos incêndios naturais e, claro, a passagem constante de gigantes famintos, os herbívoros. É uma loucura. Só as espécies incrivelmente adaptadas sobrevivem a esses verdadeiros testes de resistência para, no fim das contas, conseguirem dominar a paisagem. Parte 3. Expedição científica em Moçambique. Chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática, viajando direto para as paisagens áridas do sul de Moçambique. O trabalho de um ecólogo em campo é muito suor e bota no barro. O Sérgio e a equipe mapearam 13 matas, espalhadas por 4 formações de savana diferentes. E o que eles faziam lá? Um trabalho braçal intenso mesmo. Eles mediam, uma a uma, o diâmetro e a altura das árvores nessas áreas. E não para por aí, eles também atuavam como verdadeiros rastreadores, documentando cada sinal de extração de madeira feita por humanos, além de pegadas e marcas de animais selvagens. Nada de ficar só no laboratório. O negócio foi ir lá e medir a realidade com as próprias mãos. Parte 4. O que os dados revelam. Depois de comer tanta poeira no campo e passar meses analisando tudo, o que será que a natureza revelou pra gente? E aqui estão eles, os grandes chefões da savana. Os dados mostraram exatamente quem venceu essa batalha da sobrevivência. Nas matas de Mecruce, Mopane e Guiburtia, quem manda é uma única espécie de árvore. Elas são quase monarcas absolutas nos seus territórios. Já nas matas de Acácia, a estratégia muda um pouquinho. Lá não é uma espécie só, mas sim um único gênero de árvores que domina completamente a paisagem. Lembra daquela analogia da cidade que a gente comentou agora há pouco? Tá aí a prova viva. Mas tem um número nos dados que salta muito aos olhos: 296. E não é só um número aleatório, não. É a quantidade absurda de árvores por hectare que eles encontraram numa área batizada de Mecruce 1. Pensa num estado de extrema hiperdominância. Essa área específica não só esmagou toda a concorrência em número de indivíduos, como também bateu o recorde de biomassa de todo o estudo. Um império biológico para ninguém botar defeito. Parte 5. Ameaças. Homem e natureza. Só que, na biologia, nenhum império reina para sempre sem sofrer uns bons solavancos. Forças gigantescas estão balançando essa estrutura delicada o tempo todo.
De um lado, a gente tem o ser humano, que faz uma pressão enorme através do extrativismo. Cortam-se essas árvores dominantes para fazer carvão, que, convenhamos, é uma fonte de energia super vital para a população local. Do outro lado, a gente tem a força bruta da própria natureza, manadas imensas de elefantes e búfalos. Imagina esses bichos enormes se alimentando e andando para lá e para cá. Eles quebram galhos, derrubam árvores grandes, pisoteiam as pequenas. Tanto o homem quanto os animais selvagens vão reduzindo a densidade dessas matas de forma bem implacável. E os dados comprovam exatamente esse embate. Quando a gente olha as anotações sobre o grau de perturbação nas áreas, percebe que as pressões variam bastante. Tem área que sofre muito mais com a produção de carvão, enquanto outras viraram praticamente rodovias de manadas de búfalos. É muito doido pensar que matas que, em teoria, deveriam ser idênticas, já que dividem o mesmo clima e o mesmo solo, acabam ficando fisicamente bem diferentes só por conta da intensidade da ação humana ou do trânsito intenso de animais selvagens. Parte 6. O futuro do ecossistema. Bom, com tudo isso mapeado lá em Moçambique, o que essas descobertas significam para o futuro do nosso planeta como um todo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por que isso importa na prática? Olha só, ao entender e proteger essas pouquíssimas espécies dominantes, a gente está, na verdade, protegendo o grande cofre da natureza. Como essas árvores são a maior parte da biomassa, são elas que subam e armazenam a maior parte do carbono da nossa atmosfera. Além disso, elas seguram a integridade do solo, garantem sombra e criam os microhabitats que sustentam todo o resto da vida ao redor. Então, entender essa dinâmica de quem controla a savana é uma ferramenta fundamental para a gente tentar prever e, quem sabe, frear os impactos das mudanças climáticas globais. Conservar esses chefões arbóreos é literalmente uma estratégia de sobrevivência para o mundo todo. O trabalho sensacional que a gente analisou hoje mostra que as respostas para os maiores desafios do nosso planeta muitas vezes estão escondidas ali, na estrutura invisível da natureza, só esperando que bons cientistas façam as perguntas certas. Mas fica a reflexão para a gente levar daqui. Se essas árvores são os nossos grandes cofres de carbono, qual seria o impacto global se a gente simplesmente perdesse os verdadeiros reis da savana? Fica o convite para continuarmos aprendendo e desvendando a ciência que move o mundo. Até a próxima!